Meus amados, a nossa lição de hoje é a lição de número 2. Nós temos como assunto da nossa lição a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso textual diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nossa leitura, Efésios capítulo 1, versículo 3, 4, versículos 9 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuserem em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor de sua glória. Nossa introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Paulo inicia esta carta com uma expressão de louvor muito intensa, em um sentimento de gratidão muito grande a respeito de todas as coisas maravilhosas que Deus tinha feito a favor dos homens na sua obra da redenção. O capítulo 3 é um chamado para a adoração, é um chamado para o louvor, é um chamado para a ação de graça. E esse chamado é justificado por tudo aquilo que Paulo vai descrever das bênçãos de Deus que são derramadas sobre a vida da igreja. Tudo aquilo que a igreja é, tudo aquilo que a igreja tem em Cristo, são as razões para que esta possa viver uma vida de adoração constante. O nosso primeiro ponto fala da nossa nova posição em Cristo, qual deve ser a nossa atitude quanto a isso. O texto começa falando a respeito do nosso dever de adorar a Deus. Há muito tempo passado, o estudo das Escrituras era desestimulado por conta de que as pessoas diziam que a teologia esfriava o coração dos homens, que a teologia tornava as pessoas racionalistas e os tirava do fervor, da espiritualidade, de forma que teologia era algo que era prejudicial à vista de muitas pessoas. O estudo das Escrituras era visto como algo que impedia a verdadeira espiritualidade, que tirava a pessoa da verdadeira adoração fervorosa. E o que nós temos aqui nesta carta é que a teologia nos leva à verdadeira adoração. O que é teologia? Estudo sobre Deus. E a adoração sempre está ligada ao conhecimento de Deus. O nível da adoração que eu e você temos é determinado pelo nível do conhecimento que nós temos de Deus. Então, o conhecimento de Deus
gera adoração verdadeira, fervorosa, entusiasmada, cheia de alegria, né? É essa a finalidade do conhecimento de Deus na vida do crente. Então, é inadmissível que a pessoa chegue a pensar que o conhecimento de Deus gera esterilidade, frieza e indiferença para com Deus, né? Quando se busca verdadeiramente o conhecimento de Deus, né, para ser levado a uma rendição, ao reconhecimento de quem Ele é, e não apenas um conhecimento especulativo, o resultado disso deverá ser uma adoração sincera, uma entrega profunda de si mesmo, porque o conhecimento de Deus tem o poder de gerar essa adoração profunda em nossos corações. Jesus disse isso para a samaritana, né? Jesus falou para a samaritana que ela adorava o que não conhecia. E por adorar aquilo que não conhece, a mulher samaritana tinha uma adoração que não estava de acordo com a verdade. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em verdade. A adoração tem base na verdade das Escrituras, né? Uma adoração que não tem base na verdade, ela pode ser alegre, ela pode ser entusiasmada, ela pode ser carregada de expressões as mais jubilosas, mas se ela não tiver como base a verdade, ela se torna algo profundamente inaceitável diante de Deus. Quanta irreverência há em que as pessoas colocam isso em categoria de adoração. A adoração a Deus tem como base a verdade, tem como base o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus é sermos levados a este estado de adoração verdadeira, adoração fervorosa, adoração alegre diante do Senhor. Por isso que o texto começa com esse chamado para a adoração, esse convite para adorarmos, para exaltarmos o Senhor. Começo aqui, o autor diz: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia, nosso primeiro subponto. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de seu Filho. Um chamado para a adoração. Esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, ele pode ser dividido em três partes, né? Porque nós estamos vendo que ele é uma adoração a Deus nas três pessoas da Trindade, no reconhecimento de suas obras, de seus feitos, de suas maravilhas operadas em favor dos homens. O texto começa no versículo 3 ao 6, falando a respeito da ação de Deus em planejar a salvação na eternidade, uma decisão de Deus na eternidade. Antes de todos os tempos, antes de todas as coisas serem criadas, Deus planejou a salvação para o ser humano, como o texto vai nos dizer. Deus nos abençoou nas regiões celestiais, nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. Ele nos predestinou. E aí o versículo 6 diz: para louvor de sua graça. E aí introduz a segunda pessoa da Trindade, quando diz no versículo 7, nele temos a redenção, nele, em Cristo. Em Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a questão nos céus como a questão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas essas coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória. A expressão de novo é repetida. Quando se faz menção a respeito da participação do Pai na obra da redenção, se conclui dizendo que tudo isso é para louvor da sua glória. Quando fala a respeito da obra executada pelo Filho na história humana, termina dizendo assim, para louvor de sua glória. Aí quando chegamos no versículo 13, que vai falar da obra do Espírito Santo na nossa vida, ele como selo, ele como penhor da nossa herança, termina também dizendo assim, para louvor de sua glória. Então a conclusão que a gente chega é que aqui esse texto está dizendo que a gente deve dar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, por saber que a Trindade está empenhada, está envolvida na obra da redenção de uma forma tão especial. O Pai que planeja, o Filho que executa e o Espírito Santo que aplica esta obra na nossa vida de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão perfeita, de uma forma tão linda. Então aqui é um chamado para adorarmos a Deus nas três pessoas da Trindade de uma forma muito especial, né? E o interessante, o destaque que se dá à segunda pessoa da Trindade, porque aqui diz que tudo deve convergir para Ele, tudo deve estar convergindo para Ele, porque na verdade Ele é o centro de todas as coisas. E aqui o texto vai nos ensinar a respeito da divindade de Jesus, quando diz que Ele é aquele que é o Filho de Deus, né? Quando o texto afirma que Jesus é o Filho de Deus. Afirmando assim a questão de Jesus ser o Filho de Deus, não está falando aqui dessa forma geral, de que Deus é o Pai de todos aqueles que creem em Jesus, mas está afirmando aqui a condição especial de Jesus como Filho unigênito de Deus, como alguém que é de mesma natureza, tem os mesmos atributos, porque é o Filho eterno de Deus, né? O Filho eterno de Deus. Então o que se ressalta aqui é a questão da divindade de Jesus, como sendo o unigênito de Deus, ainda que as Escrituras em algumas passagens chama de Jesus o primogênito, como em Romanos capítulo 8, que vai dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Neste aspecto, as Escrituras estão falando da humanidade de Jesus. E na condição humana, Jesus é o primogênito da humanidade, de uma nova humanidade, porque na verdade o primogênito da humanidade, no sentido natural, é Adão, mas Jesus se tornou o primogênito da nova humanidade, e nessa condição humana ele é chamado de primogênito, mas na condição de Filho de Deus ele é unigênito, não há outro igual, não há um semelhante a ele, e ele é assim chamado para que se compreenda a natureza divina de Cristo, a natureza divina de Jesus. Ele é aqui chamado de Filho de Deus. Então esse texto começa com esse chamado para adorarmos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por sua grandiosa obra da salvação, por seus feitos maravilhosos em favor de toda a humanidade, e especialmente em favor daqueles que creem. Ponto 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, escolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus
que planejou a redenção, do Filho que realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Quantas pessoas elas têm se tornado tão imediatistas, materialistas, que se tornam ingratas, sem pensar que as maiores provisões de Deus para as nossas vidas não está ligada à questão temporal, à questão da nossa existência humana, de necessidades materiais e de necessidades físicas, coisas relacionadas a essa existência. Embora que Deus seja o provedor de todas as coisas, porque não há uma só vida que não seja mantida e sustentada por Deus. Embora que o homem não seja capaz de reconhecer isso. Mas as maiores bênçãos de Deus, elas são bênçãos espirituais. Elas são bênçãos que foram providas para nós em Cristo Jesus, e só através de Cristo é que verdadeiramente elas se tornaram possíveis para nós. E aqui Paulo diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Um fato histórico, consumado, realizado. Deus nos abençoou. E a gente só precisa viver no desfrute dessas bênçãos que Deus já nos concede. E Paulo vai aqui alistar algumas dessas bênçãos que Deus nos concede através de Cristo e enumera essas bênçãos como uma razão para nós vivermos uma vida de louvor e de gratidão. Quantos não estão hoje cheios de ingratidão, com um coração frio, diferente diante de Deus, porque não receberam a resposta de uma oração, porque não tiveram o seu problema solucionado, porque não alcançaram a vitória desejada e estão se esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez, nesse sentido de ter nos abençoado com tanta sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós temos aqui, nessas passagens bíblicas de Efésios 1, a partir do 3, a razão pela qual nós devemos adorar a Deus. A razão pela qual nós devemos adorar a Deus. E o texto vai nos dizer assim: essas são as bênçãos. Deus nos predestinou para sermos filhos. Você imagina só a forma como Deus trabalhou em todo o planejamento com relação às nossas vidas? Ele nos predestinou para sermos filhos, Não apenas uma criatura participante de algum benefício da parte de um Deus tão bom como Ele é, mas acima de tudo para nos tornarmos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Essa é uma razão maravilhosa para a gente louvarmos a Deus, Trazer conosco esta confiança de que somos chamados filhos de Deus. E esse não é um título que nós alcançamos por nossa capacidade, foi Deus, foi uma decisão na eternidade, foi uma decisão de Deus desde a eternidade. A palavra diz que Ele nos predestinou para sermos filhos, e diz: Ele nos elegeu para sermos santos, Quantas pessoas querem serem colocadas em tantos lugares de destaque, querem serem escolhidas para serem tantas coisas, para serem personalidades importantes, para ocuparem lugares de destaque, para serem pessoas reconhecidas, de alguma forma. E aqui nós temos um Deus que está nos elegendo para sermos santos, porque não tem posição mais elevada e mais cheia de benefícios para a nossa vida do que essa eleição para sermos santos. Muitas pessoas querem se tornarem conquistadoras de posição, que possa lhes tornar muitas vezes uma pessoa reconhecida, aplaudida e tantas coisas, Deus aqui, o texto não está lhe dizendo que Deus o elegeu para ser rico, para ser famoso, para alcançar alguma notoriedade. A palavra diz: Deus te elegeu para ser santo. Porque essas coisas podem te tornar uma pessoa a ter acesso aos homens. A riqueza te dá acesso aos homens, a fama
e tudo isso daí, mas a santidade te dá acesso a Deus. A palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então essa é uma eleição maravilhosa, porque Deus nos elegeu para sermos santos, porque é a santidade, a condição, né, necessária para que a gente possa se relacionar com Deus. Quantas pessoas querem que Deus lhe dê a capacidade de ter projeção diante dos homens? Para ter projeção diante dos homens, basta você ser uma pessoa inteligente, capaz, com algum talento, com alguma capacidade profissional, para você alcançar dinheiro, fama, alguma coisa assim. Você pode estar diante dos homens, mas diante de Deus só pode estar aqueles que são santos. Então, que eleição maravilhosa esta da parte de Deus, que tenha nos elegido para sermos santos só pelo fato de que Deus nos quer na sua presença. Essa é uma eleição maravilhosa da parte de Deus, né? Porque quantos querem que Deus lhe coloque nos postos mais altos das conquistas humanas, querem que Deus lhe dê os pódios deste mundo, quando Deus quer te dar a maior de todas as posições, talvez que não tenha tanta notoriedade, talvez que não tenha tanta projeção diante dos homens, mas se tem uma coisa que chama a atenção de Deus é a vida de santidade. Quando Deus vai falar de Jó, quando o narrador do livro de Jó está falando de Jó, ele descreve sua riqueza, seus bens, suas posses, seus servos e tudo aquilo. Quando Deus vai falar de Jó no céu, a única coisa que Deus destaca é o caráter daquele homem, sua santidade. Ele não faz menção das riquezas de Jó. Quem faz menção das riquezas de Jó é o escritor do livro. Quando Deus vai falar, ele diz: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Porque aos olhos de Deus, na verdade, ele não vê o que nós temos, porque aos olhos de Deus nada nós temos, tudo pertence a Deus. E a única coisa que pode ter verdadeiramente algum sentido para Deus apreciar é a vida de santificação, a santidade. Por isso que nós fomos eleitos para sermos santos, eleitos para sermos santos. Nos predestinou para sermos filhos, e somos filhos de Deus. Nos tornamos herdeiros. Deus nos tem dado o espírito de adoção para que a gente tenha toda a certeza de que, na verdade, somos filhos de Deus. Estamos nessa condição de sermos herdeiros de tudo que Deus tem preparado para nós. Seu coração precisa se regozijar nisso. Por isso que o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha nos concedido tão grandes bênçãos. Talvez você hoje acordou faltando tanta coisa na sua vida, necessidades, talvez dívidas. Te lembra de uma coisa? Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E eu quero te dizer que Ele se preocupa com as tuas necessidades, com as tuas carências. Mas se lembra de uma coisa neste momento: Deus é aquele que te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. O texto nos diz que Ele nos fez agradáveis para si mesmo. Ele nos fez agradáveis. Se hoje nós podemos sermos agradáveis a Deus, não foi por causa de nossa boa vontade, de nosso esforço, não parte da nossa boa vontade. Não alcançamos este lugar de aceitação diante de Deus porque fomos capazes de nos esforçar para fazermos coisas que agradam a Deus. O texto diz que o texto de Romanos capítulo 5 diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A palavra diz que fomos amados por Deus quando éramos os seus inimigos. Então nós não éramos nada amáveis. E mesmo assim Deus nos amou. Não éramos nada amáveis, nada agradáveis. Muito pelo contrário, as Escrituras diz que com o pecado todos nós nos fizemos inúteis. Fomos destituídos da glória de Deus e nos fizemos inúteis. O que fazemos com coisas inúteis na nossa vida? Descartamos, jogamos fora, porque aquilo que é inútil se torna
desnecessário. Então a gente precisa entender que quando Deus nos amou, nós éramos essas pessoas não amáveis. E o que é que Deus está fazendo? Deus está nos tornando agradáveis a Ele através da obra do seu Espírito Santo. Deus está nos tornando agradáveis a Ele de forma que a gente pode extrair um contentamento do coração de Deus, um sorriso na face de Deus em olhar para nós e nos ver como seus servos que está se esforçando no meio dessa geração corrompida e perversa para fazermos a sua vontade. E aí nos tornamos agradáveis por meio de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo, por aquilo que Deus fez em nós, nós nos tornamos aceitáveis e agradáveis diante de Deus. O que é lindo dessa relação com Deus é que Deus se permite ser alcançado por nós, ser afetado por nós. A humanidade afeta Deus com suas maldades, com seus pecados, com a sua rebeldia, com a sua obstinação. Deus se entristece diante do pecado humano, mas Deus também se alegra na vida daqueles que vencem o pecado, na vida daqueles que se esforçam para agradá-lo, na vida daqueles que estão lutando todos os dias para vencer a si mesmo, para crucificar-se a si mesmo, para que Jesus possa ser verdadeiramente manifestado em sua vida. Pense comigo, se Deus se permite ser tocado por nós, por que não tocá-lo de uma forma positiva? Por que não ser a razão de sua alegria? Por que não darmos a Deus a razão do seu contentamento? O livro do profeta Isaías, capítulo 53, nos diz que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. A carta aos Hebreus, capítulo 12, nos diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Que gozo é este? O gozo de nos redimir, nos dar a oportunidade de salvação e ver eu e você hoje lutando contra o pecado e correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta por Ele. Que hoje, nesta manhã, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo da vitória, o domingo que nos garante que fomos verdadeiramente salvos, porque Ele ressuscitou para a nossa justificação. Seja um momento para você agradecer, seja um momento para você lembrar de tantas coisas maravilhosas que Ele fez por ti e se tornar agradável diante dEle. Ele nos fez agradáveis a si mesmo. Nos tomou como pessoas incapazes de corresponder a Ele e nos tornou capazes de corresponder. Nos amou primeiro e Ele nos fez agradável. Nos redimiu por meio do sangue de Cristo. Nos redimiu. Nós éramos escravos, nós estávamos sujeitados ao pecado, fomos vendidos como escravos ao pecado, sem o poder de nos libertar, de sair das garras deste Senhor cruel, que nos segurava e que tinha sobre nós um poder extraordinário de nos levar para a morte. E através do sangue nós fomos resgatados, redimidos, fomos tomados do poder do pecado para sermos livres, para servirmos a Deus, para estarmos agora a serviço de Deus e não mais do pecado. Ele nos escolheu por sua vontade redentora. Ele nos escolheu pela sua vontade redentora. A livre vontade de Deus foi que nos garantiu esse acesso à sua presença. Revelou-nos a palavra da verdade. Nós não tivemos autoiluminação, nós fomos iluminados. A palavra diz que Cristo foi quem brilhou em nossos corações. Você não chegou a conhecer o Evangelho porque você é uma pessoa inteligente, perspicaz. As Escrituras dizem que todos nós estávamos em trevas. E o Deus desse século cegava o nosso entendimento. E nós estávamos totalmente impossibilitados de conhecer o plano de Deus, até que o próprio Deus trouxe a revelação deste plano para nós através de Cristo e nos revelou pelo seu Espírito.
Espírito, né? E nos revelou pelo seu Espírito, abriu-nos o entendimento para compreendermos as Escrituras. Ele nos selou com o Espírito da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. São bênçãos. São bênçãos somatórias. Você vai somando e somando e somando, né? E aqui só estão algumas dessas bênçãos, há muito mais. Paulo alista aqui as principais bênçãos da obra de Deus em nosso favor, né? Realizando todas essas coisas numa cooperação maravilhosa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agindo num processo de cooperação para o bem da humanidade, para o bem de todos nós. E nós que temos sido alcançados por esta revelação, devemos louvar a Deus com toda alegria, com todo entusiasmo no nosso coração. Devemos louvar a Deus. Essa deve ser a nossa reação, essa deve ser a nossa atitude diante de Deus, né? Por termos conhecimento dessas coisas, por Deus ter nos revelado estas coisas. Terceiro do primeiro ponto, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. O homem só pode estar diante de Deus em Cristo. Em Cristo. Nós estamos diante de Deus em Cristo Jesus. Nenhum ser humano tem o direito, nenhum ser humano deve ser ousado e atrevido de tentar lidar diante de Deus por si próprio. Nós só podemos estar diante de Deus em Cristo. E em Cristo, nos aspectos mais maravilhosos dessa realidade. Porque a palavra vai dizer que nós estávamos crucificados com Cristo. Quando Cristo estava crucificado na cruz, todos nós estávamos ali com Ele. Pela fé nós nos identificamos com aquela morte. É uma morte da nossa parte por identificação. Nós estávamos em Cristo. A Escritura vai dizer que nós fomos também sepultados com Cristo, né? Fomos sepultados com Cristo. Paulo vai dizer isso. Mas Paulo também vai dizer isso em Romanos 6, que nós fomos ressuscitados com Cristo. E o processo não para aí não. A Escritura vai dizer que nós também fomos elevados e estamos assentados com Cristo na região celestial. Então você percebe que o processo é completado. Estávamos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, fomos elevados com Cristo na ascensão e assentamos com Cristo nas regiões celestiais. A salvação é garantida pelo fato de que nós estamos em Cristo. Diante de Deus, nós estamos em Cristo. Mas as Escrituras não só afirmam isso a respeito de nossa relação com Cristo. Ela diz que nós estamos em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5 vai nos dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Você pensa comigo nessa verdade maravilhosa? Nós estamos em Cristo. O texto vai dizer, Deus também estava em Cristo. Isso quer dizer que o homem se encontra com Deus em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. O homem estava em Cristo sendo reconciliado com Deus. O reencontro, a reconciliação acontece neste fato que Deus estava em Cristo, nós estávamos em Cristo. Agora tem uma outra verdade com relação a isso também. A palavra diz que Cristo deve estar em nós. Porque se diante de Deus eu tenho que estar em Cristo, eu diante do mundo, Cristo tem que estar em mim.
Porque se Cristo pode estar, se eu posso estar em Cristo diante de Deus, Cristo quer estar em mim diante do mundo. É aquela passagem que Paulo diz: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então a verdade é essa: eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu estou em Cristo dentro de toda a questão da dimensão da própria existência de Cristo na presença de Deus. Eu estou em Cristo perante Deus. E Cristo quer estar em mim perante o mundo, vivendo através de mim, para que o mundo possa ver Cristo através da minha vida, para que o mundo possa perceber Cristo através da minha vida. Muitas pessoas querem que Jesus lhe substitua na cruz. Não, Cristo morreu por mim, eu aceito, eu recebo, eu abraço essa verdade. Cristo morreu por mim, né? Cristo me substituiu na morte. Amém? Esse é um fato maravilhoso. Agora você precisa lembrar que o Cristo que ele substitui na morte tem o direito de lhe substituir na vida. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Para que aqueles que agora vivam, não vivam mais para si mesmos, mas por ele, para ele, que morreu e ressuscitou de entre os mortos. Isso quer dizer que se eu quero que Cristo me substitua na morte, eu tenho que aceitar que Cristo me substitua na vida. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, porque a minha morte ele morreu e a minha vida ele tem direito de viver. Mas as pessoas querem Cristo o substituindo na morte. Na vida eles querem viver de acordo com suas preferências, suas vontades, seus desejos, seus ideais, seus sonhos. Muitos pensam apenas dentro dessa percepção de que Cristo substitui na morte. Eu quero alguém para morrer a minha morte. Agora, para viver a minha vida, viva eu. Para viver a minha vida, que eu viva. Mas que o Cristo que nos substituiu na cruz, na morte, no sofrimento, seja o Cristo que esteja reinando, vivendo em nós e através de nós, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A revelação do mistério. O nosso primeiro subponto do ponto 2. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. A revelação do mistério. O povo judeu foi privilegiado por ser o povo que recebeu a revelação do Antigo Testamento. Há muitas coisas maravilosas de Deus reveladas àquele povo. Mas o plano da salvação de forma plena e efetiva eles não conseguiram compreender. Esteve oculto. Esteve oculto. Quando o Novo Testamento se manifesta na história, a gente começa a perceber que Deus começa a trazer luz sobre um fato que estava escondido, um fato que estava oculto, né, aos olhos humanos e aos olhos de todos, porque é algo planejado por Deus na eternidade, e algo que se manifestou, e só se manifestou porque Deus quis.
Deus quis. Diz o texto que é segundo o beneplácito da sua vontade. Não segundo a necessidade, não segundo a qualquer imposição que tivesse sobre Deus que o obrigasse a fazer tal coisa. Tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade. Não havia nada que forçasse a Deus realizar o que ele realizou. Tudo foi da boa vontade de Deus para com os homens. Uma boa vontade de Deus para com a humanidade. Tudo vem da livre vontade de Deus. A queda não obrigou a Deus agir para a redenção do ser humano. De forma alguma, Deus não tinha obrigação. Então tudo parte da livre vontade de Deus, de uma decisão de sua vontade livre, sem que houvesse necessidade alguma. Tudo de sua livre vontade, da boa vontade de Deus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Pensar que Deus não tinha razões nenhuma para realizar o que realizou, mas teve a boa vontade para realizar a obra da salvação de uma forma maravilhosa. E fez tudo isso para que todas as coisas convergissem para Cristo Jesus. Convergisse para Cristo. Não é por causa da necessidade humana, o ser humano não é o centro de tudo isso, Cristo é. Nós estamos vivendo num tempo de um endeusamento do homem de forma tão absurda, uma centralização do ser humano em todas as coisas, e é muito triste, como se tudo que Deus fizesse girasse em torno do ser humano, como se o ser humano fosse o centro de tudo. E eu quero dizer para você que o centro de tudo é Cristo. Todos nós temos que ter a consciência que o centro de todas as coisas é Cristo, não somos nós, não é o ser humano. E se Deus nos ama, porque Ele decidiu nos amar, não há qualquer virtude ou capacidade em nós que pudesse atrair a atenção de Deus. E o melhor disso é que esse amor que é decidido também é um amor inabalável, porque não depende de mim, só depende dele mesmo. Isso me deixa mais seguro do que eu tivesse que ter um bom desempenho para manter esse amor de Deus por mim. Aqui está a grandiosidade, a sublimidade do amor de Deus, que é um amor que parte dessa boa vontade de Deus e não apenas da capacidade de nós conquistarmos o amor de Deus. O amor de Deus é inconquistável, é dado livremente, sacrificial, de forma que o ser humano desfruta do amor de Deus de forma abundante e generosa, porque a palavra diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um amor que foi derramado generosamente sobre nós, e tudo diz respeito à boa vontade de Deus. E nós só conhecemos a respeito disso porque Deus quis revelar, porque Deus quis descortinar, tirar o véu para nós, fazer a gente dar uma olhada para esse plano maravilhoso e vivê-lo e adentrar nele e desfrutar de todas as bênçãos consequentes desta obra grandiosa da parte de Deus para conosco. A plenitude dos tempos, o segundo subponto do segundo ponto. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração deste plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo.
Cuidado, né? Porque quando diz que todas as coisas estarão reconciliadas em Cristo, alguns pegam essa passagem e diz que aqui está defendido o universalismo. Quando se consumar todas as coisas, na verdade, todos serão salvos, né? Estarão todos na presença de Deus. O que nós temos que destacar aqui é a questão de que Deus executará toda a sua vontade, todo o seu plano, e fará isso através daquele a quem Ele deu todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio nos céus e na terra, entre os vivos e os mortos, entre os seres angelicais e os homens. Tudo vai convergir em Cristo Jesus. Esse texto não está afirmando universalismo, está afirmando apenas que Deus executará toda a sua vontade. O pecado desajustou o universo inteiro, há uma desarmonia no universo, há um conflito, há uma situação de conflito, o universo está em desarmonia. E a palavra diz que haverá um dia em que todas as coisas serão reconciliadas com Deus em Cristo Jesus, né? A nossa esperança é que esse dia se abrevie o mais rápido possível, a gente entre no desfrute dessas bênçãos eternas, prometidas por Cristo. Porque na verdade, né, como nós vemos aqui no começo da leitura deste ponto, é que tudo foi criado por Cristo e para Cristo e subsiste nele. A gente precisa entender que todas as coisas que existem não foram criadas apenas por uma exibição do poder de Deus, da onipotência divina. Há de fato um interesse afetivo, amoroso de Deus pela criação. Por quê? Porque a criação foi feita por Cristo, mas também para Cristo. Algo que foi feito sob medida para Ele, né? Deus o Pai entregou ao Filho todas as coisas como um presente, como uma dádiva. Tudo foi criado por Ele, mas não só por Ele, foi criado para Ele. Quando uma coisa é feita para alguém, se leva em consideração aquilo que vai atender às expectativas para a qual a coisa é criada. Então, toda a criação foi criada para atender às expectativas de Cristo. O pecado desajusta tudo isso, coloca tudo isso em uma total desarmonia com essa realidade. Mas a palavra diz que Deus vai reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. A harmonia voltará a habitar o universo de Deus. E aí a palavra diz que Cristo será tudo em todos, né? Cristo será tudo em todos, porque essa é a grande realidade, né? Grande realidade do plano divino, é fazer com que todas as coisas estejam reconciliadas em Cristo Jesus, nos céus e na terra. E aí a gente vamos ver a oração do Pai Nosso ser respondida, né? Tua vontade seja feita, assim no céu, aqui na terra como no céu, né? Que seja essa a nossa busca intensa, o estabelecimento da ordem proposta por Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus gentios, à igreja. Paulo muda, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. É preciso notar por que Deus trabalha com tanta excelência, né, neste plano maravilhoso de salvação, com tanta determinação, né, com tanta persistência. Porque não diz respeito só a nós. Porque em primeiro lugar não diz respeito a nós, em primeiro lugar diz respeito à glória de Deus.
a glória de Deus. Eu sei que isso nos humilha, eu sei que isso tira um pouco da nossa vaidade humana. Afinal de contas, a gente gosta muito daqueles textos que diz que Deus faz tudo girando em torno de mim, né? Como se eu fosse o centro de tudo, como se eu estivesse no centro, como se Jesus fosse apenas um garçom de Deus para nós. Não, você precisa entender que tudo é feito em primeiro lugar por causa da glória de Deus. E não simplesmente porque eu sou o centro de tudo que Deus faz. Quantos hinos não exalta isso, como se o ser humano fosse o centro de tudo, Deus, e parece um servo, né, a servir às demandas, exigências e anseios humanos. Não. O texto nos diz aqui 3 vezes, é para louvor de sua glória, para louvor de sua glória. Deixando claro que, em primeiro lugar, o que realmente move a Deus em sua ação é exatamente a glorificação do seu nome. É para louvor de sua glória. Teve um tempo na vida do povo de Israel que, através do profeta Ezequiel, o Senhor chegou a dizer que operaria livramento e realizaria muitas coisas na vida do povo de Israel. E disse assim: eu não farei isso por amor de vós, farei isso por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Sabe por que Deus continua realizando coisas extraordinárias, mesmo quando você é fraco, mesmo quando você muitas vezes não está realizando aquilo que seja a vontade de Deus? É porque Deus faz as coisas para o louvor do seu nome, da sua glória. Quantas vezes a gente precisa pensar sobre isso, que o centro de tudo é Cristo, né? E que quanto a isso somos transformado no alvo do amor de Cristo, né? De uma forma tão perfeita, de livre vontade, um amor que só depende dele mesmo, de Deus, e não de mim. Tudo feito para o louvor de sua glória. A gente gosta daquelas coisas que diz que Deus vai mover os céus e a terra por causa de você, que você é o centro de tudo, que você é a coisa mais especial no universo inteiro, que Deus faz tudo pensando em você. Em primeiro lugar, Deus fez tudo pensando em Cristo. A palavra diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Pode ser que isso lhe humilhe, pode ser que isso tire um pouco a sua vaidade, mas eu quero dizer que as Escrituras diz isso. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Em primeiro lugar, quando Deus está fazendo as coisas, Deus pensa em Cristo. Deus pensa em Cristo. Ah, pastor, quer dizer que Deus não me ama? Amo profundamente. Esse amor livre de Deus, né? Mas em primeiro lugar, a decisão de Deus está em fazer as coisas para o louvor de sua glória. E pastor, Deus não faz nada pensando em mim? Faz, ou como faz? Quantas vezes Deus não entrou na história por conta de um servo clamando em oração, né? Quantas vezes o salmista declararam os seus livramentos de Deus, disse, porque Deus me ama. O próprio Deus, né, fala disso, porque Ele me ama, eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome, né? Deus ama, Deus livra, Deus faz muitas coisas por nos amar. Agora vamos ter cuidado para a gente não tomar a centralidade das coisas e achar que nós somos o centro, porque o centro de tudo é Jesus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando Deus estava criando o mundo, estava pensando em você não, Deus estava pensando em Cristo. Tem gente que acha que Deus estava pensando nele e acha essa coisa toda. Lógico, somos uma obra maravilhosa de Deus, somos objeto do amor de Deus. A maior declaração do amor de Deus Ele fez para o ser humano. Mas não se esqueça de uma coisa, que o amado de Deus é Jesus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E se somos amados hoje, é porque somos amados em Cristo. Somos amados em Cristo. Tudo para o louvor de sua glória. Irmãos, o tempo corre rapidamente. Mas vamos ver aqui para finalizarmos, né, o nosso último ponto, tá bem? Agora, já falamos de Deus o Pai, já falamos de Jesus, agora vamos falar do Espírito Santo, ok?
O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Primeiro aqui, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica o que pertence a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Existem duas coisas que é interessante a respeito do Espírito, e a primeira delas é que o Espírito é comparado com um selo de autentificação, de propriedade. Você imagina que Deus, para nos dar a segurança, Ele nos deu o Espírito como esse selo, para que eu e você soubéssemos que estamos nessa terra e que temos algo que nos torna muitas vezes distinguido, né? Que é algo que nos faz nos sentir seguros, porque somos a propriedade de Deus na terra. Deus nos selou. Quando a pessoa tinha uma propriedade, Ele colocava o seu selo sobre ela, exatamente para que ninguém se apropriasse daquilo que lhe pertencia. Então nós somos propriedade de Deus, e Deus nos deu o seu Espírito Santo como selo, como essa autentificação de que somos propriedade divina. Em segundo lugar, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor era uma primeira parcela do pagamento de uma propriedade, de um bem, de alguma coisa que era adquirido. E aquela primeira parcela era dada como penhor, com uma garantia de que aquela propriedade ia ser totalmente reivindicada por aquele que deu o penhor, e chegaria a consumar toda a transação de negociação para que aquela propriedade ficasse sendo sua de forma definitiva. Então Paulo toma emprestado aqui essas figuras, né, dessas transações de negócio, para mostrar a segurança da nossa salvação, né? É que há uma propriedade valiosa para Deus aqui na terra, uma propriedade que Ele selou, uma propriedade que Ele pagou um penhor, uma primeira parcela. O Espírito Santo é uma parcela daquilo que é, né, a plenitude de todas as bênçãos divinas. A palavra diz que o Espírito Santo é dado como um penhor, né, uma parcela daquilo que vai ser a efetivação de toda a bênção divina sobre nós. O Espírito Santo é esta parcela inicial, né, no desfrute de todas as bênçãos que nós temos aqui. A gente sabe o quanto é maravilhoso o que Deus já tem feito por nós. Nós recebemos o Espírito, experimentamos o poder do mundo vindouro, somos agraciados com tantas coisas, mas ainda não é o que havemos de ser, como diz o apóstolo João. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então nós temos aqui uma experiência maravilhosa das coisas celestiais, contudo é apenas uma pequena parcela. Deus tem muito mais. A palavra diz que há coisas que os olhos não viram, ouvido não ouviram, nunca desceu o coração do homem, são essas coisas que Deus preparou para nós. Por enquanto nós estamos desfrutando aqui das coisas celestiais, das bênçãos celestiais que já estão derramadas sobre nós de forma abundante e generosa. Meus amados, muito bom estar com vocês aqui nesta manhã, para esse momento de ensino, para esse momento de adoração ao Senhor. Vamos ler a nossa conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado.